Fúria Vermelho 18. Estado. Mas um inimigo poderia nos atacar enquanto corremos de um lado para outro nos preparando, e arruinar todas as minhas esperanças de ascender na sociedade. Portanto, informação. Precisamos saber se nossos inimigos estão numa ravina a meio quilômetro ao norte ou se estão a 15 quilômetros ao sul. Estamos no canto do campo de jogo ou no centro. Existem inimigos nas terras altas. A norte das terras altas. Cassius e eu estamos de acordo. Precisamos efetuar uma busca nas redondezas. Nós nos separamos. Cassius e eu nos encaminhamos para Phobos e então nos movemos no sentido anti-horário. Leia e Rock se dirigem a Deimos e vasculham no sentido horário. Voltaremos a nos encontrar ao escurecer. Não vemos uma alma sequer do topo de Phobos. As terras baixas estão vazias de cavalos e de combatentes de seres, e a extensão de terra alta na direção sul está cheia de lagos e cabras. A sudeste, no topo de uma montanha anã alta, avistamos parte da grande floresta na direção sul e a sudeste. Um exército de gigantes poderia estar escondido lá, para todos os efeitos, e nós não podemos investigar. Seria necessário metade de um dia para cobrir a distância e ao menos se aproximar da linha de árvores. A uns 10 quilômetros do nosso castelo, encontramos um forte de pedra em ruínas sobre uma colina baixa guardando um desfiladeiro. Dentro, encontra-se uma rústica caixa de emergência contendo iodo, comida, uma bússola, corda, 6 durosacos, uma escova de dentes, fósforos de enxofre e ataduras simples. Guardamos os itens num durosaco transparente. Então, suprimentos foram escondidos ao longo do vale. Algo me diz que há mais itens importantes escondidos no campo do que pequenos kits de sobrevivência. Armas, transportes, armaduras, tecnologia. Eles não podem esperar que lutemos numa guerra com pedaços de pau e pedras e ferramentas de metal. E se eles não querem que nos matemos uns aos outros, armas de atordoamento devem logo substituir nossas armas de metal. Ficamos com desagradáveis queimaduras solares naquele primeiro dia. A névoa se refresca quando retornamos. Titus e seu bando, 6 agora, acabaram de voltar de uma infrutífera incursão às planícies. Eles mataram 2 cabras mas não têm fogo para cozinhá-las, já que Sevro foi para algum lugar ninguém sabe onde. Não falo para eles sobre meus fósforos. Cassius e eu estamos de acordo que Titus, se quiser ser o homem grande, deveria pelo menos ser capaz de conquistar fogo. Sevro, seja lá onde estiver, também deve concordar com isso. Os garotos de Titus batem metal em pedra tentando criar fagulhas, mas as pedras do castelo não produzem fagulha. Inspetores sagazes. O bando de Titus obriga a escória, a baixa seleção, a recolher madeira. Apesar do fato de não terem fogo, todos eles ficam com fome naquela noite. Apenas Rock e Leia não. Eles conseguem algumas das nossas barras nutritivas do kit de sobrevivência. Eu gosto da dupla mesmo que eles sejam ouros, e justifico a amizade que faço com os dois dizendo a mim mesmo que ajo assim apenas para construir minha própria tribo. Cassius parece pensar que aquela garota veloz da média seleção, Kim, será útil. Mas ele pode se convencer a pensar isso a respeito da maioria das garotas bonitinhas. As tribos crescem. E a primeira lição já está em curso. Antonia faz amizade com um sujeito de cabelos encaracolados, atarracado e rabugento chamado Scipio, e consegue enviar grupos armados com pás e machados encontrados no castelo para defender Deimos e Phobos. A garota pode ser uma bruxa mimada, mas pelo menos não é estúpida. Então o bando de Titus rouba os machados do bando de Antonia enquanto eles estão dormindo e eu revejo minha opinião. Cassius e eu fazemos batidas juntos. No terceiro dia, vemos fumaça subindo ao longe, quem sabe uns 20 quilômetros a leste. É como um farol no entardecer. Grupos de patrulha inimigos estariam fazendo a mesma coisa que nós. Se estivéssemos mais próximos ou se tivéssemos cavalos, investigaríamos. Ou, se tivéssemos mais homens, talvez pudéssemos partir durante a noite e planejar um ataque em busca de escravos. A distância e nossa falta de coerência fazem toda a diferença. Entre nós e a fumaça existem ravinas e gargantas que poderiam esconder pelotões. Há também os muitos quilômetros de planícies a ser percorridas onde estaríamos absolutamente expostos. Nós não fazemos a viagem, não quando sabemos que algumas casas possuem cavalos. Não digo isso a Cassius, mas estou com medo. As terras altas parecem seguras, mas logo ali na paisagem além delas se encontram grupos de deidades psicóticas se movendo. Com deidades eu ainda não quero cruzar. Pensar em encontrar outras casas se torna ainda mais aterrorizante pelo fato de que nem mesmo nossa casa é segura. É como Octavia Aulune sempre diz,
Nenhum homem pode perseguir algum ideal em face da guerra tribal. Não podemos nos dar ao luxo de deixar Titus sozinho por muito tempo. Ele já roubou amoras que Leah e Kim colheram. E essa manhã ele tentou usar o estandarte em Kim para ver se era possível escravizar membros da sua própria casa para seus grupos de assalto. Não é possível. Nós temos que dar um jeito de unir a casa, me diz Cassius enquanto efetuamos uma busca nas terras altas ao norte. O Instituto está conosco pelo resto da nossa vida. Se perdermos, pode ser que jamais conquistemos alguma posição. E se formos escravizados no decorrer do jogo? Pergunto. Ele olha para mim com um semblante preocupado. Que perda maior poderia haver? Como se eu precisasse de mais motivação. Seu pai venceu no ano dele. Aposto. Ele foi Primus? Pergunto. Para ser imperador, ele teria de ter vencido no seu ano, certo? Sempre soube que meu pai tinha vencido no ano dele, mas eu não tinha a menor noção do que isso significava até a gente chegar aqui. Nós dois concordamos que, para unir a casa, Titus precisa ir embora. Mas é inútil combatê-lo diretamente. Essa chance passou depois do primeiro dia. A tribo dele ficou grande demais. Eu digo que devemos acabar com Titus enquanto ele estiver dormindo, sugere Cassius. Você e eu poderíamos fazer isso. As palavras dele me estremecem. Não tomamos nenhuma decisão, ainda que a proposta sirva para me fazer lembrar que ele e eu somos criaturas diferentes. Mas será que somos mesmo? A ira de Cassius é uma coisa cruel, fria. No entanto, nunca mais voltei a ver a raiva dele, nem mesmo na companhia de Titus. Ele é todo sorrisos e risos e está sempre desafiando os membros do bando de Titus a disputar corridas e a lutar quando eles não estão de saída para alguma batida. Exatamente da mesma maneira que eu me comporto na companhia dos meus inimigos. Contudo, enquanto a maioria me olha com cautela, Cassius é amado por todos, com exceção do bando de Titus. Ele começou inclusive a dar umas escapadinhas com Kim. Eu gosto da garota. Ela matou um servo com uma armadilha. Depois contou uma história sobre como matou a coisa com os próprios dentes. Inclusive nos mostrou uma prova, pelos entre seus dentes e a gengiva juntamente com marcas de mordida no servo. Nós achamos que tínhamos um servo mais bonitinho nas nossas mãos até que ela começou a rir demasiadamente a ponto de não conseguir dar prosseguimento à historinha exagerada. Cassius ajudou a tirar os pelos de cervo dos dentes. Eu gosto de uma mentirosa comprometida. As condições se tornam piores nos primeiros dias. As pessoas permanecem famintas porque ainda temos de fazer uma fogueira no castelo. E a higiene é rapidamente esquecida quando duas das nossas garotas são agarradas por cavaleiros seres enquanto tomavam banho no rio logo abaixo do nosso portão. Os ouros ficam confusos quando até mesmo seus finos poros começam a entupir e eles ganham espinhas no rosto. Parece mais uma picada de abelha, diz Rock para mim e Cassius, rindo. Ou um sol distante e radial. Finjo estar fascinado pela coisa, como se não tivesse tido isso durante toda a minha vida de vermelho. Cassius curva o corpo para a frente para inspecionar a coisa. Irmão, isso aqui não passa de... Então Rock estoura a espinha bem na cara de Cassius, fazendo com que ele gire o corpo para trás e tenha um acesso de náusea devido ao nojo. Kim cai de tanto rir. Eu às vezes imagino, começa Rock depois de Cassius ter se recuperado, qual seria o propósito de tudo isso aqui? Como é que isso pode ser o método mais eficiente de testar nossos méritos, de fazer da gente seres capazes de governar a sociedade? E você já chegou a alguma conclusão? Pergunta Cassius cautelosamente. Ele agora se mantém à distância. Poetas nunca chegam a nenhuma conclusão, digo. Rock dá uma risada. Ao contrário da maioria dos poetas, eu às vezes consigo. E tenho nossa resposta para isso. Diga. Logo, Cassius exige. Como se eu não fosse dizer sem as instruções da nossa prima-dona residente. Rock suspira. Eles mantêm a gente aqui porque este vale era humanidade antes dos ouros dominarem. Fraturado, desunido até mesmo na nossa própria tribo. Eles querem que a gente passe pelo processo pelo qual nossos antepassados passaram. Passo a passo. Este jogo vai evoluir para nos ensinar novas lições. Hierarquias no interior do jogo vão se desenvolver. Vamos ter aqui vermelhos, ouros, cobres, rosas? Pergunta Cassius, esperançoso. Faz sentido, digo. Oh, isso seria bem estranho, diz Cassius, rindo e torcendo seu anel de lobo no dedo. Mães e pais iriam começar a ter ataques se a coisa tomasse esse rumo. Provavelmente é esse o motivo pelo qual Titus olha daquele jeito para as garotas. Ele talvez queira um brinquedinho. Por falar em brinquedo, para onde ele mandou Vichus? Eu rio. Vichus, provavelmente o mais perigoso seguidor de Titus, e os outros partiram quase 2 horas antes, com ordens de Titus, para usar vantagem da altura da Torre Pobos e dar uma batida nas planícies em preparação para um ataque a Casa Ceres. Seria melhor ter Vichus do nosso lado se formos montar algum plano de jogo, digo. Ele é o braço direito de Titus. Rock continua numa linha diferente de pensamento. Eu
Não sei quanto às rosas, diz Rock. A ideia de um ouro sendo um rosa o ofende, mas o resto é simples. Isso aqui é um microcosmo do sistema solar. Parece aquele jogo de pique-bandeira. Você se lembra dele? Só que com espadas. Respondo. Nunca joguei isso. Mas meus estudos com Mateu me atualizaram sobre o que essas crianças jogavam nos jardins dos seus pais. 1. Cassius balança a cabeça. Ele enfia o dedo de brincadeira no peito de Rock. Concordo. Então você pode pegar essa sua conversinha mole e colocá-la onde o sol não ousa brilhar. Rock. Nossas duas mentes superiores aqui decidiram. O jogo é pique-bandeira. Entendi, diz Rock, rindo. Nem todos os homens conseguem entender metáforas e baixezas como eu. Mas não temam, amigos musculosos. Estarei aqui para guiá-los em meio às coisas que os cérebros de vocês não vão sacar. Por exemplo, eu posso lhes dizer que nossa primeira prova vai ser unir novamente a casa antes que um inimigo venha bater a nossa porta. Droga, murmuro, olhando por sobre o parapeito. Alguma coisa na sua bunda? Pergunta Cassius. Parece que o jogo acabou de começar, digo, apontando para baixo. Do outro lado da ravina, exatamente onde a floresta se encontra com a planície gramada, Vichus arrasta uma garota pelos cabelos. A primeira escrava da casa Marte. Longe de estar revoltado, estou com inveja. Inveja de não ter eu mesmo a capturado. O capanga de Titus o fez. E isso significa que Titus agora tem credibilidade. Fratura. Embora ainda estejamos todos dormindo sob o mesmo teto, foram necessários apenas 4 dias para a casa se dissolver em 4 tribos. Antonia, aparentemente herdeira de uma família proprietária de um cinturão de asteroides de proporções avantajadas, pega a média às eleição. Os faladores, os chorões, os cérebros, os dependentes, os fracotes, os snobs e os políticos. Titus pega a maioria da alta eleição ou da média às eleição. Os espécimes físicos, os violentos, os velozes, os intrépidos, os prototipicamente inteligentes, os ambiciosos, os oportunistas. A óbvia seleção para a casa Marte. A pianista prodígio, a quieta Cassandra, é dele, bem como o áspero Pollux e o psicótico Vichus, que treme de prazer diante da mera ideia de enfiar metal em carne. Se Cassius e eu tivéssemos sido mais políticos, talvez pudéssemos ter conseguido roubar membros da alta eleição de Titus. Droga, talvez tivéssemos todos prontos para nos seguir se ao menos disséssemos a eles que deveriam nos obedecer. Afinal de contas, Cassius e eu éramos os mais fortes por um breve momento. Mas depois demos a Titus tempo para intimidar e Antonia tempo para manipular. Maldita Antonia, digo. Cassius ri e balança sua cabeça dourada enquanto seguimos para leste ao longo das terras altas em busca de mais depósitos de suprimentos escondidos. Minhas pernas compridas conseguem facilmente transpor 1 quilômetro em menos de 1 minuto. Você acaba esperando esse tipo de coisa dela. Se nossas famílias não tivessem passado várias férias juntas quando éramos pequenos, talvez eu a chamasse de democrata logo no primeiro dia. Mas ela dificilmente poderia ser confundida com uma. Ela seria mais um Césaro. Como é mesmo que eles chamavam essas pessoas? Presidentes. Um tirano usando trajes utilitários. Ela é um pedaço de cocô num vaso de zurrapa. Digo. Que droga de gíria é essa? Diz Cassius, rindo. Tio Naró podia ter contado a ele. Perdão. Eu ouvi isso uma vez em Yorkton falado por um alto vermelho. Significa que ela é uma mosca no vinho. Um alto vermelho? Bufa Cassius. Uma das minhas babás era alto vermelha. Eu sei. Esquisito. Devia ter sido uma marrom. Mas a mulher me contava histórias enquanto eu tentava dormir. Isso é legal. Digo. Eu a achava uma malandra presunçosa. Tentei falar para a mamãe fazê-la calar a boca e me deixar em paz. Porque tudo o que ela queria era falar de vales e de romances insuportáveis que sempre acabavam em algum tipo de tristeza. Uma criatura deprimente. O que foi que sua mãe fez quando você reclamou? Mamãe. Ela me deu um tapinha na cabeça e disse que sempre se pode aprender alguma coisa com qualquer pessoa. Até mesmo com um alto vermelho. Ela e papai gostam de fingir que são progressistas. Isso me deixa confuso. Ele balança a cabeça. Mas Yorkton. Julian não conseguia acreditar que você fosse de Yorkton. A escuridão retorna em mim. Nem mesmo pensar em eu a dispersa. Nem mesmo pensar na minha nobre missão e em toda a licença que ela me dá consegue banir a culpa que sinto. Sou o único que não deveria se sentir culpado pela passagem. No entanto, além de Rock, acho que sou a única pessoa que se sente assim. Olho para minhas mãos e me lembro do sangue de Julian. Cassius aponta subitamente para o céu a sudoeste de onde estamos. Que droga é essa? Dezenas de medbots piscando saem do flutuante Castelo Olimpo. Ouvimos o distante gemido que eles emitem. Inspetores tremeluzem atrás deles como flechas flamejantes na direção das distantes montanhas do sul. Seja lá o que aconteceu, uma coisa é certa. O caos reina no sul. Embora minha tribo continue dormindo no castelo,
Mudamos da Torre Alta para a guarita para não sermos obrigados a dar de cara com o grupo de Titus. Por questões de segurança, a comida que cozinhamos permanece um segredo. Encontramos nossa tribo para a ceia no lago situado na parte mais ao norte das Terras Altas. Nem todos eles são altas eleição. Temos alguns que são Cassius e Rock, mas não temos ninguém acima da 17ª escolha. Temos alguns médias eleição, Kim e Leia traço, mas o resto é escória. Os baixas eleição, Palhaço, Cara Ferrada, Eva, Pedrinha e Cardo. Isso incomoda Cassius. Apesar de a escória do instituto ainda ser composta de super-humanos comparada com o resto das cores. Eles são atléticos. Eles são resilientes. Eles nunca lhe pedem para repetir algo, a menos que estejam fazendo alguma observação. E aceitam minhas ordens, mesmo prevendo que eu lhes pedirei para fazer em seguida. Dou crédito à educação menos privilegiada que eles tiveram. A maioria deles é mais inteligente do que eu. Mas eu tenho aquela coisa singular que eles chamam de astúcia, comprovada pela minha nota alta na prova de inteligência extrapolacional. Não que isso importe, tenho fósforos de enxofre e isso fez de mim o Deus Prometeu. Nem Antonia nem Titus possuem fogo, até onde eu sei. Portanto, sou o único que pode encher a barriga deles. Mando cada um da minha tribo matar cabras ou ovelhas. Ninguém tem permissão para abater a quantidade que quiser, embora Cara Ferrada se esforce ao máximo para isso. Eles não reparam minhas mãos trêmulas ao cortar minha primeira garganta de cabra com uma faca. Há tanta confiança nos olhos do animal, seguida de confusão enquanto ele está morrendo, ainda pensando que sou seu amigo. O sangue é quente, como o de Julian. Os músculos do pescoço são duros. Preciso serrar com a faca sem fio, exatamente como Leia faz quando mata sua primeira ovelha, gritando enquanto faz. Também mando Leia esfolar o bicho com a ajuda de Cardo. E quando ela me diz que não consegue, pego suas mãos e a guio no processo, dando-lhe minha força. Papai vai ter de cortar sua carne pra você também, provoca Cardo. Calha a boca, diz Rock. Ela pode se defender. Rock. Leia, Cardo te fez uma pergunta. Leia pisca na minha direção, os olhos arregalados e confusos. Façam outra pergunta a ela, Cardo. O que vai acontecer quando a gente ficar cara a cara com o Titus? Você também vai gritar nessa hora. Criança. Cardo sabe o que eu quero que Leia faça. Eu lhe pedi para fazer isso 30 minutos atrás, antes de trazer a cabra para ela. Movimento a cabeça de Leia em direção a Cardo. Você vai chorar? Pergunta Cardo. Enxugue os olhos em Leia berra e pula em cima dela. As duas rolam pelo chão se socando mutuamente no rosto. Não demora muito até que Cardo prenda a Leia num estrangulamento. Rock se agita ao meu lado. Kim o puxa de volta. O rosto de Leia fica roxo. Suas mãos batem em Cardo. Então ela desmaia. Balança a cabeça para Cardo em sinal de agradecimento. A garota de cara sombria balança lentamente a cabeça em reconhecimento. Mas os ombros de Leia estão mais quadrados na manhã seguinte. Ela inclusive reúne coragem suficiente para segurar a mão de Rock. Ela também afirmou ser uma boa cozinheira. Não é? Rock faz uma tentativa mas quase não se nota a diferença entre os dois. Comer a gororoba deles é como ingerir esponjas secas e pegajosas. Nem mesmo Kim, com todas as histórias dela, consegue dar vida a alguma receita. Cozinhamos carne de cabra e cervo na nossa cozinha de acampamento a 6 quilômetros do castelo. E o fazemos à noite nas gargantas da colina para que a luz e a fumaça não possam ser vistas. Não matamos as ovelhas. Em vez disso, nós as reunimos e as depositamos numa fortaleza ao norte para que fiquem em segurança. Eu poderia trazer mais alimentos para minha tribo, mas os alimentos são não somente uma grande dádiva como também um grande problema. O que Titus e seus matadores não fariam se ele descobrisse que possuímos fogo, comida, água limpa. Estou retornando ao castelo com Rock de uma incursão de busca no sul quando ouvimos ruídos vindos de um pequeno bosque. Quando nos aproximamos sorrateiramente, ouvimos grunhidos e sons de golpes. Esperando ver um bando de lobos devastando uma cabra, espiamos através da vegetação rasteira e descobrimos 4 dos soldados de Titus agachados ao redor de um cadáver. Seus rostos estão ensanguentados, os olhos sombrios e vorazes à medida que arrancam nacos de carne do servo abatido com suas facas. 5 dias sem fogo, 5 dias de amoras ruins, e eles já se transformaram em selvagens. Precisamos dar fósforos a eles, me diz Rock mais tarde. Não. Se a gente der fósforos a eles, Titus vai ter ainda mais poder. Isso importa a essa altura do campeonato. Eles vão ficar doentes se continuarem comendo carne crua. Eles já estão doentes. Então que eles caguem nas calças. Resmungo. Há coisas piores. Me diga uma coisa.
Darrow. Seria pior ter Titus no poder com Marte forte ou ter Darrow no poder com Marte fraca? Melhor para quem? Pergunto de modo petulante. Ele apenas balança a cabeça. Deixe as malditas barrigas deles ficarem podres. É a opinião de Cassius. Eles fizeram as camas deles. Agora deixe que caguem em cima delas. Meu exército concorda. Eu gosto do meu exército. Da escória. Da baixa eleição. Eles não têm tantos títulos nem são tão bem nascidos quanto a alta eleição. A maioria se lembra de me agradecer quando lhes dou comida. No início não agradeciam. Eles não ficam se pavoneando atrás de Titus e seus capangas, brandindo machados nas batidas à meia-noite, apenas porque isso acaba com a farra deles. Não. Eles nos seguem porque Cassius. Final da parte 18.